para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, nos termos de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu o arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Galiade, que tinha altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia pedras de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou as companhias de Israel, e disse: para que saíreis a ordenar a batalha, não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nós serviremos, e nos serviremos. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, e dai-me um homem para que não seja. Todos juntos o verso de número 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Repita comigo: ouvindo então Saul e todo Israel as palavras do gigante. Tem gigante aí, irmão? Não. Então vamos ver certo. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém. Podeis tomar os vossos assentos? Pedir algo que já está ali na tela. O tema da mensagem. Aleluia. Recaiu sobre ela. Henrique. Isso. Está aqui o tema da mensagem. Não temas os desafios. Você nasceu para vencer. Não tema os desafios. Você nasceu para vencer. Esse é o tema da mensagem que eu quero pregar nesta manhã. O vale de Elá foi o lugar aonde aconteceu a batalha entre Davi e Golias. O vale de Elá. E é muito interessante falar do vale, porque no vale em que se proclamava que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus, neste mesmo vale o inimigo blasfemava e afrontava esse Deus. Isso muitas vezes
pregamos, oramos, Deus cura, Deus faz milagres na vida dos outros e muitas vezes somos atingidos dentro da nossa casa com uma enfermidade. Muitas vezes abençoamos, restauramos tantos lares e famílias e acabamos sendo atingidos dentro da nossa casa com drogas, com prostituição. Abençoamos tantas pessoas com ofertas, cestas básicas, contribuições e muitas vezes somos atingidos dentro da nossa casa com desemprego. Aí vem a afronta do diabo dizendo: você orava, Deus curava. E você? Você orava e Deus fazia milagre na vida das pessoas. E você? Israel estava sendo afrontado. Mas o pior não é receber uma afronta. O pior é que não tinha ninguém com coragem suficiente para fazer alguma coisa. Você não pode ser passivo, ficar inerte a esse tipo de afronta. Por vezes aparece um filho do capeta para nos afrontar e nós ficamos como o povo de Israel, inerte. Você não pode ter esse tipo de comportamento. Estou doente sim, mas Ele é o Jeová Rapá, o Deus que sara. Estou em crise sim, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Estou desempregado sim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Estou na prova sim, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar em meu favor. Está dando tudo errado na minha vida sim, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O diabo te afronta o teu Deus, e a gente fica com aquela conversa mole. Ei, irmão, eu acho que Deus se esqueceu de mim mesmo. Já não estou nem mais acreditando em Deus. Eu acho que Deus nem existe. Se existe, se esqueceu de mim, me colocou no final da fila. Irmãos, parem com isso. Você não pode aceitar a afronta do diabo. Deus não se esqueceu de você. A prova que Deus não se esqueceu de você é que você está vivo. Você está vivo, isso é uma prova contundente de que Deus não se esqueceu de você. Antes de Davi ser o que foi, antes de alcançar a glória, antes de alcançar o trono, antes de alcançar o reino, nós lemos, foi dado a Davi um vale. A gente precisa ter esta percepção. Antes de Davi chegar no trono, ele teve que passar pelo vale. Antes de receber o reino, ele teve que passar pelo vale. Irmãos, não se engane. Antes da glória, sempre
Antes do trono sempre vem as traições. Antes do trono, talvez você terá que passar por prisões. Foi assim com Israel. Antes da terra prometida, Deus deu um deserto para Israel. E antes de ser o maior rei de toda a história de Israel, Davi teve que enfrentar o Golias. Se você está passando por um vale, não murmure, não abra a tua boca de forma precipitada, não reclame e, acima de tudo, não desista, porque mesmo passando pelo vale, Davi dobrou os joelhos e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. E ele continuou dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transporta. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Sempre que aparecer um vale na sua vida, vou repetir, não desista, porque é esse vale que vai te levar para o lugar alto que você aspira. Se porventura você está passando por um vale, pode preparar o teu coração, porque tem vitória de Deus chegando para a sua vida. A luta de Davi contra Golias é, sem dúvida, uma das batalhas mais conhecidas de toda a história. Mas, dependendo da ótica que nós olhamos para esta luta, nós vamos vê-la muito sem graça, muito desigual e até injusta. Vou repetir: dependendo da ótica em que olhamos para esta luta, nós vamos vê-la muito sem graça, muito desigual e muito injusta. Visão humana, depois melhor o retorno aqui para mim. Visão humana. Um jovem pastor de ovelhas enfrentando um soldado, agora eu vou dizer, gigante. Visão humana. Um pobre pastor de ovelhas enfrentando um soldado gigante e imbatível chamado Golias. Visão humana. Visão divina. Um pobre soldado chamado Golias enfrentando um gigante chamado Davi. Deu para você perceber o que é visão do homem e o que é visão de Deus? Talvez as dificuldades que você tem enfrentado nas batalhas da sua vida é porque você não está tendo a visão correta. Não era Davi enfrentando o gigante Golias, era o Golias enfrentando o gigante Davi. Deu para você perceber que muitas vezes a gente não consegue ter a visão
a visão correta das batalhas que nós enfrentamos? Aí eu pergunto, Davi, deixa eu tá embolado aí. Davi era gigante por quê? Por que Davi era gigante? No versículo 32 diz que Davi tinha coragem. Davi era o gigante porque Davi tinha coragem. Olha o que ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Por que Davi era o gigante? Versículo 40, porque tinha estratégia. Ele diz: não é com espada e nem com lança e muito menos com armadura. Ele foi no riacho, pegou 5 pedras e uma funda. Por que Davi era o gigante? Por causa da autoimagem que ele fazia de si mesmo. Versículo 34 ao 36, olha o que ele diz: eu não sou qualquer um, eu não sou um fracote, eu não sou um Zé Ninguém, eu não sou um zero esquerda, eu matei um leão, eu matei um urso, e mais, eu tenho uma aliança com Deus. Davi era o gigante porque, versículo 45, ele confiava em Deus. Olha o que ele diz: tu vens a mim com espada e com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por que Davi era o gigante? Versículo 46, porque ele tinha fé. Olha o que ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Quando você lê as características e as atribuições que Davi tinha, você percebe que o gigante não era Golias, o gigante era Davi. Talvez nas batalhas da sua vida, o tempo todo, você sempre achou que as dificuldades que você enfrentou eram gigantes, quando na verdade você é o gigante. Com todas essas atribuições que Davi tinha, com todas essas qualidades, aí eu repito, a luta era sim, de fato, muito desigual. Uma luta muito sem graça, irmão. Tem explicação a luta de Deus contra Dagon? Tem explicação a luta de Deus contra os filisteus? De Davi contra Golias? Não, irmão. A gente vence muito fácil. A gente vence muito fraco. Agora, a gente precisa ter a visão espiritual correta. Foi o que Davi teve. Davi falou: não é possível o Deus dos filisteus afrontar o Deus de Israel. Não tem cabimento. A visão correta. Mas a gente fica racionalizando tudo. Não, pastor, 2 e 2 é 4 e acabou. Isso é matemática. Não. Na matemática, nem sempre, na matemática de Deus, nem sempre 2 e 2 é 4. Na matemática humana, você faz as contas e o seu salário não dá para pagar a dívida. Mas se você, pela fé, espiritualizar, o teu salário dá. Você fica racionalizando tudo, aí o dinheiro não dá, as coisas não dão, o problema não resolve. Você precisa ter a visão espiritual que Davi tinha. A visão espiritual, vou repetir, nas batalhas da sua vida, você precisa ter a visão espiritual que Davi tinha. Não é possível o exército do Deus vivo ser afrontado pelo exército dos filisteus. Seria lógico, pensa comigo, seria lógico
ser afrontado pelo diabo. Seria lógico um filho de Deus ser derrotado pelo diabo? Não, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a marca dos vencedores. O sangue de Jesus está sobre nós. Você precisa se lembrar, você é filho de quem? Quem você serve? Você precisa se lembrar de quem você é. Você é filho de Deus. Você é mais do que vencedor. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus. Você precisa ter isso dentro de você. Com eles está o braço de carne, mas com você está o seu Deus. Que lições nós podemos aprender para a nossa vida, para vencermos os desafios da nossa vida? Primeira lição, preste bastante atenção. Os problemas que enfrentamos, primeira lição, os problemas que enfrentamos são oportunidades para despertar o gigante que está adormecido dentro de nós. Nesta batalha, ficou definitivamente comprovado que o gigante não era Golias. O gigante estava adormecido dentro de Davi. O gigante era Davi. E se o gigante era Davi, a luta já tinha um favorito. Quem era o favorito? Davi. É isso, irmãos, que nós precisamos entender nas batalhas da nossa vida, que nós somos o favorito. Você é o favorito. Antes da batalha começar, já tem um vencedor. Quem é o vencedor? Você. Não é isso que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 37? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Irmão, você é o favorito. Você está com alguma luta? Você está passando alguma dificuldade? Está com algum problema para resolver? Está num embate, numa batalha? Bota no teu coração: eu sou o favorito. Mas pastor, eu sou sozinho, uma andorinha só não faz verão. Isso é no ditado. Uma andorinha só não faz verão. Com Deus, uma andorinha faz verão sim. Você tem a força do seu Deus sozinho para resolver esse problema que está dentro da sua casa. Esse problema que está afligindo e atribulando a sua família. Você pode sim. Você é o favorito. Vai para a guerra. Vai para a luta. Levanta a sua cabeça. Deus é contigo. Deus é contigo. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber as batalhas que os homens de Deus enfrentaram. Os leões venceram Daniel ou Daniel venceu os leões? A fornalha aquecida 7 vezes mais venceu os jovens hebreus ou os jovens hebreus venceu a fornalha? Quem venceu foi os 300 de Gideão ou os 32 mil? Os 32 mil não, 32 mil era de Israel. Os quase 100 mil soldados midianitas. Os 300 de Gideão. Irmão, todas as vezes que nós entrarmos numa guerra, saiba de uma coisa: Deus está contigo. E se Deus está contigo, você não precisa de nada mais. Tudo o que você precisa, você tem para poder vencer essa guerra, essa batalha. Então essas batalhas, irmãos, que nós enfrentamos, é só para despertar o gigante que há dentro de nós. Segundo, problemas para as pessoas do mundo é problema. Problemas
para o crente não é problema, é oportunidade. Você sabia que foi esse problema chamado Golias, o trampolim, que colocou Davi no cenário nacional de Israel? Olha o que uma batalha pode fazer conosco. A gente fica correndo das batalhas, fica fugindo da luta. Ai meu Deus, não aguento mais, vou desistir, vou entregar tudo. Uma batalha pegou um homem que era do campo e colocou ele num cenário nacional. Para você ver, quando Davi chegou em Israel, as mulheres cantavam assim: Saul mata os seus milhares, Davi mata os seus 10 milhares. Olha o que um problema, o que uma batalha fez na vida de um homem. Foi esse problema chamado Golias que levou Davi para o palácio. Foi este problema chamado Golias que colocou Davi no trono. Vamos fazer um trato? Vamos fazer um combinado? Para todo problema que aparecer na nossa vida, nós vamos dizer oportunidade. Vamos fazer esse trato, esse combinado. Você fica correndo da luta, essa luta é para te projetar. Você fica correndo da luta, essa luta é para te levar para cima. Você fica correndo da luta, essa luta é para fazer você voar. Para cada problema da vida, oportunidade. Mas pastor, desemprego, oportunidade. Doença, oportunidade. Filho nas drogas, oportunidade. Marido na cachaça, oportunidade. Crise financeira, oportunidade. Vamos começar a mudar o nosso estilo de vida cristã, porque nós podemos sim ser projetados por Deus. Podemos sim ser projetados por Deus, estar em um patamar maior, estar no lugar mais alto, mas nós precisamos encarar os desafios da nossa vida. Está combinado? Para cada problema que aparecer na nossa vida, oportunidade. Terceira lição, e aqui eu já parto para o final. Os nossos problemas sempre aparecerão bem maiores do que eles são, até que a gente decida enfrentá-los. Quando você decidir enfrentar os seus problemas, você vai ver que eles não são tão grandes assim. Preste bem atenção. Davi, Golias, ele não era gigante, mas ele precisava se apresentar como gigante. Ele precisava que todos o vissem como gigante. Então ele tinha uma estratégia. Qual era a estratégia? Primeiro, poder da comunicação. Sabe o que Golias fazia? Estava fazendo? Por 40 dias, todos os dias, de manhã e de tarde, ele ia lá no vale e gritava: não tem homem aí para me enfrentar? Seus cambadas de banana, seus fracos, seus covardes, vem, entra! Todo dia, de manhã e de noite, seus covardes. De manhã e de noite, seus bananas. De manhã e de noite, seus medrosos. De manhã e de noite, entra para dentro para você ver. De manhã e de noite. Sabe o que aconteceu? Poder da comunicação. Todo mundo tremendo de medo. Todo mundo apavorado. O rei se escondeu. Os soldados, o exército, todo mundo com medo. Poder de comunicação. Vocês que já foram para o colégio, vocês sabem como é que funciona. Aquelas banquinhas de colégio, que a gente vai. Quem fala mais alto dela? É até no futebol, presidente. Até no futebol, quem fala mais alto dela. É o poder da comunicação. E o diabo sabe usar muito bem isso. O diabo sabe usar muito bem isso.
ele aumenta o tom da voz e acaba nos intimidando. Eu me lembro. Eu descia na rodovia Presidente Dutra por volta de 00:30, vindo do seminário. Dava aula lá em Santa Cruz, Campo Grande, Santíssimo. Chegava por volta de 00:30, descia na Dutra e ia andando para casa. Assim, andava mais ou menos uns 40 minutos. E todas as vezes tinha um miserável do cachorro que ele botava o terror. De madrugada, 00:30, tudo escuro, não tinha uma viva alma. Você já tremendo de medo, porque ali é perigoso, perto da Dutra. Ainda tinha um infeliz um cachorro endemoniado, que latia, mas me botava o terror. Nós chegava no atrito. Até o dia que eu decidi enfrentar ele. Olha, vários dias eu achando, que cachorro bravo. Até o dia que eu decidi enfrentar ele. Quando eu decidi enfrentar ele, parece até a história de Davi, que pegou no rio as pedras. Quando eu abaixei para ameaçar a pegar uma pedra, o bravo correu. Naquele dia eu descobri que aquele cachorro não era bravo coisa nenhuma. Ele usava o poder de comunicação para me intimidar. Assim é o diabo. O diabo sabe que ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. O diabo sabe que a nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário através da morte do Cordeiro. O diabo sabe que ele não tem nenhuma chance contra você. Olha, irmão, o diabo sabe que ele não tem nenhuma chance contra você. O que lhe resta é usar o poder da comunicação. E infelizmente, se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é barulho. Como a lata vazia que você bate e faz muito barulho. E ele consegue colocar muita gente para correr. Colocou uma nação inteira para correr. Segunda coisa que ele fazia, poder da aparência. Ele tinha 3 metros de altura. A sua couraça tinha 70 quilos. O seu escudo, 30 quilos. E a sua lança, 60 quilos. Quem olhava para aquilo ficava apavorado, tremia de medo. É exatamente dessa forma que ele tentava se mostrar gigante, através da comunicação e através da aparência. Mas eu digo, o problema é porque não tinha nenhum corajoso para descer e conferir se ele era mesmo o que falava que era, ou se ele só tinha gogó. Mas tudo isso durou até que apareceu um doido, um maluco, chamado Davi. Foi conferir para ver se o cachorro era bravo, para ver se era gigante, para ver se era aquilo tudo que falava, ou se ele estava blefando. Quando Davi desceu para conferir, Davi percebeu: está blefando, não é gigante coisa nenhuma, está blefando,
envolvimento exagerado dos membros do corpo. Davi, Golias era um acromegário, um homem doente. Você leu no texto que ele tinha uma pessoa para carregar o escudo dele. Ele tinha problema de visão, tinha sérios problemas de saúde. Mas ele se apresentava como o gigante. Daí, irmãos, a necessidade de conferir. Vai ficar correndo a vida inteira? Esse gigante não é gigante coisa nenhuma. Esse problema não é o gigante da sua vida. Você é o gigante. Eu termino a minha palavra dizendo para você nesta noite, nesta manhã: enfrente os teus problemas com fé e com confiança em Deus. Lute e desafie todo problema que aparecer diante de você. Olha o que Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele olhou para o filisteu. Em momento algum Davi chamou o Golias de gigante. Quem diz que Golias era gigante somos nós, os pregadores. A Bíblia não diz e Davi também não diz. Davi disse assim: você é um incircunciso, você não é gigante. Olha o que Davi diz para ele: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a congregação saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele te entregará nas nossas mãos. O maior de todos os segredos é a nossa confiança em Deus. Não é a tua força, é a força de Deus. Não é o teu poder, é o poder de Deus. Não é a tua capacidade, é a capacidade do Deus que você serve. É por isso que eu disse, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Irmãos, o que está faltando em nós nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo é coragem para levantar a cabeça e enfrentar os problemas de frente. Enfrentar. Tem muita gente que poderia estar no trono e não está, porque apareceu um Golias e ele teve medo, ele correu, ele desistiu. Tem muita gente que poderia estar muito mais alto, mas não está, porque apareceu um Golias, ele teve medo e correu. Você precisa entender que muitos Golias se levantarão contra a sua vida. Eu quero ajustar a minha autoestima como aqueles 10 espias que viram os gigantes que haviam na terra. E alguns deles disseram: nós somos como gafanhotos. Mas outros disseram: não tem problema, nós temos a promessa de Deus. Deus está conosco. Deus nos deu esta terra e nós vamos tomar posse. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho do dono do mundo. O seu nome está no livro da vida. Deus salvou a sua alma. Deus perdoou os seus pecados. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Deus te batizou com o Espírito Santo. Deus te levantou como uma voz profética para esta geração. Você não pode ser frouxo. Você não pode ser covarde. Levanta a sua cabeça e vamos para a guerra, porque Deus entregará nas nossas mãos. Olha o que está escrito na Bíblia em 2 Crônica. Esta peleja não é tua. Davi sabia disso. Esta peleja não é tua.
que não tem nenhuma chance. Mas Deus manda eu te dizer que você está enganado. Você está enganado. Você está enganado. A força do Deus que você serve é a força que você vai derrubar esse Golias que se levantou na sua vida. O fogo que está em Deus é o fogo que está na sua vida para destruir todas as fortalezas do diabo. Aquela batalha nunca foi de Davi, aquela batalha sempre foi de Deus. Esta batalha nunca foi tua, esta batalha ela é de Deus. Levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça, Deus é contigo. Eu me lembro quando eu estava com câncer e fui para o hospital, o médico disse: você não tem nenhuma chance. Essa doença que você está, ela é mortal. Você não tem nenhuma chance. Mas quem é que disse que aquela batalha era minha? Aquela batalha era do Deus que eu sirvo. Aquela batalha era de Deus. E olha o que Ele fez na minha vida. Quem não conseguia carregar isso aqui, ó, olha o que eu fiz aqui na igreja. Olha a força que Deus me deu. Olha o renovo que Deus me deu. Olha a graça que Deus me deu. Mas nós não podemos se entregar. Se levante, enfrente essa guerra, enfrente essa luta dentro da sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, porque Deus garante a tua vitória. Deus garante a tua vitória. Você não entendeu ainda que Deus quer te tirar do campo e te levar para o palácio. Você não compreendeu ainda. Você não compreendeu que Deus quer te tirar do campo e te levar para o palácio. Mas como Deus vai fazer isso? Mandando leão, mandando urso, mandando Golias. Aí você que tem que ter percepção para você saber o que você tem que fazer. Mas o leão, o urso, o Golias é um instrumento para te levar para o palácio. Pois nós até nascemos no campo.